A história de Juízes 20, que descreve a guerra civil entre os israelitas e a tribo de Benjamim, contém cenas extremamente violentas e perturbadoras que podem não ser apropriadas para crianças. Essa história envolve cenas não recomendadas para menores e pode ser muito traumática para crianças ou para qualquer pessoa que tenha experienciado situações semelhantes na vida real. Além disso, a história é uma representação do mal extremo e da violência que pode ocorrer quando as pessoas se afastam dos caminhos de Deus. Pode ser difícil para as crianças entenderem o contexto histórico e espiritual dessa história, e pode ser perturbador para elas verem a violência e o sofrimento descritos nela. Portanto, é importante que os pais ou responsáveis tenham cuidado ao discutir essa história com crianças e talvez seja melhor evitar discuti-la com crianças muito jovens ou sensíveis. Em vez disso, os pais podem querer esperar até que as crianças sejam mais maduras e capazes de entender o contexto e as lições espirituais dessa história. A história de Juízes 20 é uma das mais sombrias e trágicas do Antigo Testamento. Ela descreve uma série de eventos terríveis que ocorreram em Israel, incluindo violência, desonra e mutilação. O levita, que é o protagonista da história, é um homem que vive nos montes de Efraim e tem uma concubina de Belém de Judá. A concubina o deixa e volta para a casa de seu pai, mas ele a convence a voltar com ele. No caminho de volta, eles param em Gibeá, uma cidade de Benjamim, para passar a noite. Um homem idoso de Efraim, que estava morando em Gibeá, convida o levita e sua concubina para passar a noite em sua casa. No entanto, durante a noite, alguns homens da cidade cercam a casa e exigem que o levita seja entregue a eles para que possam ter relações sexuais com ele. O dono da casa oferece sua filha virgem e a concubina do levita em seu lugar, mas os homens recusam e insistem em ter o levita. O levita então manda sua concubina para fora da casa e os homens a violentam e abusam dela a noite toda. Pela manhã, ela é encontrada caída à entrada da casa, e o levita a coloca em seu jumento e a leva para casa. Chegando em casa, ele corta o corpo da concubina em 12 partes e envia uma parte para cada tribo de Israel, como um sinal do horror que aconteceu. A história termina com uma convocação para o povo de Israel refletir sobre o que aconteceu e decidir o que fazer a respeito. É uma história chocante e perturbadora que mostra o quão longe o povo de Israel havia se afastado dos caminhos de Deus. O capítulo 20 de Juízes descreve a terrível guerra civil que irrompeu entre os israelitas e a tribo de Benjamim. A história começa com os israelitas se reunindo em Mispá para discutir o que fazer sobre o terrível crime cometido em Gibeá, onde uma concubina foi estuprada e morta. Todos os israelitas, de Dan a Berseba, se reúnem em Mispá. Os homens se juntam à congregação. O levita, marido da mulher morta, conta a história de como ele e sua concubina foram atacados em Gibeá. Ele pegou sua concubina, a cortou em pedaços e enviou esses pedaços para as tribos de Israel como um sinal do terrível crime que havia sido cometido. Os israelitas decidem que precisam punir a tribo de Benjamim por não entregar os homens responsáveis pelo estupro e assassinato. Eles decidem que 10% de seus homens de guerra atacarão Gibeá, enquanto os outros 90% fornecerão suprimentos para a batalha. Os israelitas atacam Gibeá e a batalha é feroz. Na primeira batalha, 22.000 israelitas são mortos, mas eles não desistem. Eles jejuam e choram perante o Senhor e perguntam se devem continuar lutando. Deus diz a eles para continuar lutando, e na segunda batalha, mais 18.000 israelitas são mortos. Na terceira batalha, os israelitas mudam de tática e atacam Gibeá de outra direção. Eles conseguem matar 25.000 benjamitas, e os poucos que sobrevivem fogem para o deserto. Os israelitas então atacam as cidades de Benjamim e as queimam até o chão, destruindo a cidade por completa. No final, apenas 600 homens de Benjamim sobrevivem e eles fogem para o deserto. Os israelitas então voltam para casa e a tribo de Benjamim é quase completamente destruída. Claro, se você quiser ler a passagem de Juízes 19 até o capítulo 21 na Bíblia, você pode encontrá-la no Antigo Testamento, no livro de Juízes. E se você gostaria de explorar mais passagens bíblicas e receber conteúdo inspirador, eu convido você a se inscrever no canal Vamos Lançar a Semente. Tenha acesso a reflexões espirituais que podem enriquecer sua jornada de fé. Além disso,
Deixe um comentário abaixo para compartilhar suas próprias reflexões sobre essa passagem ou para sugerir outras passagens que você gostaria de ver discutidas no canal. Estamos ansiosos para ouvir de você.